Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2019. Estamos iniciando mais uma edição, mais uma transmissão online, edição online do programa Hora da Notícia, que é transmitido diariamente pela rádio Assunção Cearense. Estou baseado em Sobral e faço o programa com os colegas e amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu, que hoje não compareceu ao programa. E de início, como sempre, agradeço a quem partilhou o nosso vídeo ontem, como a Sandra Cabral, a Fransquinha Cunha, o Alexandre Viana, o Francisco Edivar, Marta Bastos, Olavo Souza e a Marileide Menezes, assim como o Márcio Borges. Um abraço para quem entrou em contato. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Paramoti, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Bom dia para o nosso querido Renato Abreu, que hoje não pôde comparecer. Como? Ah, é? Veio para cá? Olha aí. Devia ter dado um toque e tinha se encontrado, né? Não, não. Bom dia para o André Ramos, para a Sandrinha também no WhatsApp. Não, cara, teríamos nos encontrado, batido um papo aqui, né? Estive no estádio, voltei antes, vi que o Guarani não ia para frente, antes de terminar o jogo, eu já vim para casa que tinha que ler, preparar para acordar cedo, né? Certamente no Aragão, carne de sol. Bom dia para o Wellington Macedo e para o doutor Roberto Paulo Soares. Tem uma carne de sol maravilhosa, uma farofa que só existe lá no Aragão, né? Feita com manteiga, se eu não me engano, né? Maravilhosa. Então, ele deve ter ido para lá. Se tivesse falado, eu teria também ido para lá, viu? Bom dia para o Bené Gomes e para o Flávio Cavalcante, aqui nas redes sociais, entrando em contato. Em relação a que você diz? Ao Bolsonaro? Olha, eu acho, assim, nós estamos passando também, eu vejo as duas coisas, tá? A gente olha muito o governo Bolsonaro com as lentes do retrovisor, daquilo que a gente era acostumado a analisar, certo, André? Eu, você, a imprensa toda foi acostumada, foi treinada a analisar aquela velha política, né? E o que é a nova política? A gente não sabe exatamente como é a nova política, está aprendendo a fazer. Eu acho que nós estamos passando pelas dores do parto dessa coisa nova, que é essa política nova, que assim querem dizer. Por exemplo, eu acho uma canalice isso do Maia, né? O Maia, por exemplo, é um exemplo típico da velha política. Por que eu estou dizendo isso? Agora mesmo nós ouvimos o senador Tasso Gereissati dizer que nunca houve no Congresso Nacional um ambiente tão propício para as reformas. Veja bem, o próprio Maia, como é que começou? Que você falou muito aí do Maia e do Bolsonaro, vamos começar por isso daí, né? O próprio Maia está dizendo isso, né? Que é necessário, que o povo está abalado, que tem muita gente desempregada, a gente não pode brincar, portanto, e ele sabe que uma das principais causas de mudar esse ambiente, esse cenário de abalo da sociedade civil, é a reforma da Previdência. O que aconteceu com o doutor Rodrigo Maia? Por que está acontecendo isso, essa querela entre Rodrigo Maia e Bolsonaro? Que não é uma coisa boa, sob o ponto de vista da antiga política. Mas, para mim, eu acho que muito salutar para essa nova coisa que pode ser que venha aí como uma coisa boa ou não. Nem sempre o novo é coisa boa, né? O discurso do novo sempre foi muito relevante durante toda a história da humanidade, né? O novo sempre vem, disse o Belchior, repetindo outros, obviamente, né? O novo está sempre por aparecer e o velho insistindo em ficar. É o que eu vejo nesse momento. Como é que começou esse entreveiro, que até então estava mais ou menos bem entre Maia e Bolsonaro. Maia teve apoio do Bolsonaro para se eleger presidente da Câmara dos Deputados. Vamos fazer o histórico.
Qual foi a primeira vez? Quando é que começou a primeira esgarçamento dessa relação? Não foi exatamente com o Bolsonaro. Foi com o funcionário do Bolsonaro. Essa foi a expressão que o Maia, descortês, deselegantemente, usou contra o ministro Moro. O ministro Moro é uma das personalidades de credibilidade mundial. Não é só deste governo Bolsonaro, não é só do Brasil. É uma personalidade de credibilidade mundial, internacional. Ele está aí nos rankings aí de homens influentes, de homens de credibilidade. Ninguém acha nada de contra a seriedade do Moro. Pois bem, o Moro fez um pacote. Hoje esse governo tem dois pilares. O pilar anticrime do Bolsonaro, que é também um chega para lá na velha política, porque revolve vários excrementos jurídicos brasileiros que servem só para ajudar a manter poderosos fora das grades. Então, o Moro fez um grande pacote, foi para o debate, tem muita gente criticando termos jurídicos, mas o Moro é muito técnico, né? E está colocando ali, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, que já, dia 7 de abril, se eu não me engano, está prevista em pauta no STF, nesse vai lá e cá, né? Uma hora pode, uma hora não pode, dependendo, geralmente é é mínima, né, a maioria. Então, na hora que o Moro coloca isso na Constituição, acaba com esse vai lá e para cá do Senado em relação à prisão em segunda instância. Porque o Senado, o STF faz uma interpretação sobre a Constituição, pode, não pode. Na hora em que se aprova uma PEC, deixando isso claro, como é a proposta do Moro, acaba com esse vai e vem do STF. Fica claro para todo o sistema jurídico que é possível a prisão em segunda instância, e não por uma coisa circunstancial do STF, que uma hora pode, outra hora não pode. Fica claro na Constituição. Pois bem, agora estão tentando, nesse projeto do Moro, estão tentando desidratar. O que é que eu quero dizer com isso? Como é que começou a se esgarçar? Quando o Maia, descumprindo a palavra dada ao Moro, adiou a votação do pacote do Moro. E o Moro, né, é um homem sério, e disse que não entendia como é que a palavra dada não foi cumprida. E aí o Maia começou a achar ruim, foi lá abater o Moro, porque o Moro disse, olha, tem gente que acha que essa impunidade pode ser levada com a barriga indefinidamente. O que fez o Maia? O Maia, para mim, tem sido assim um absurdo, um canalha em alguns aspectos. E vou te explicar por quê. Não é apenas opinião. Estou me baseando em fatos, o que o Maia fez, o que o Maia diz e o que o Maia faz. Pois bem, o Maia fez, quando do projeto do Moro, que é um anseio da sociedade, que é um discurso pelo qual foi eleito Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro está entregando aquilo que ele prometeu nesse projeto do Moro. O Maia criou uma comissão para discutir o projeto durante 90 dias. E olha só, quando ele é chamado a atenção pelo Moro, dizendo, puxa, não estão cumprindo a palavra, porque essa comissão pode levar 90 dias e esse prazo ainda pode ser prorrogável. Quer dizer, por que é tão difícil você aprovar uma coisa para derrubar os corruptos, né? Parece que é uma blindagem que os corruptos, né? É possível que muitos políticos ali sejam alvos, sejam mais facilmente alvejados pela justiça se passar esse projeto do Moro. Então eu vejo aí como uma canalice dos corruptos que querem se blindar, que não querem aprovar esse projeto. Então isso daí para mim já foi uma canalice do presidente da Câmara, com todo respeito, porque é um projeto sério e é um projeto que não caiu das nuvens, como um raio que matou a surfista cearense ontem, não. Já vem discutindo há muito tempo. Quando o Maia foi tentar atacar o Moro e disse lá uma coisa, dizendo, olha, o que o Moro está fazendo aí não tem nada de novidade. Olha, se não tem nada de novidade, André, para que uma comissão discutir 90 dias um assunto que não é novidadeiro, que já é conhecido de todos? Se fosse uma coisa bem inovadora, eu concordo, vamos discutir bem que a gente não conhece, mas o próprio Maia, nas suas palavras, está dizendo que esse processo do Moro nada mais é do que uma cópia de um projeto
do então ministro do Temer, hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o Alexandre até veio a público e disse, não, o meu projeto dizia mais respeito à segurança pública. Esse do Moro engloba a segurança pública e o combate à corrupção. Então, se é um copiar e colar... E outra coisa, se o projeto é importante, por que que a Câmara, que tinha esse projeto sobre a segurança pública, que é um assunto vital para a sociedade brasileira, ainda não havia votado? Lá da época do Temer ainda, quando o Moraes era ministro da Justiça e o seu Maia era presidente da Câmara. Oi. Deixa eu terminar. Eu estou fazendo um histórico. Estou fazendo um histórico. Meu medo é eu perder aqui o histórico. Mas vai. Bom dia para o Flávio Cavalcante, Michel Mendonça, Lulu Araújo, Célia André, Antônio Ferreira. Mas assim, você está dizendo que não é o ministro dar um pito que vai apressar. Olha, já tinha, o ministro chamou a atenção. O ministro não foi, por exemplo, vamos lá cutucar esse negócio amanhã. Quando o ministro viu que o projeto dele, na primeira vez que o projeto veio à tona, o Maia já chegou a dizer o seguinte, não dá para colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Que história é essa? Que canalice é dizer que não dá para colocar as coisas ao mesmo tempo? Quanto custa um parlamentar que não pode, não posso fazer as duas? Claro que pode. Pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É só querer. E a Câmara deu uma demonstração que, querendo, faz as coisas e com muita celeridade. Passou até por cima do regimento, porque o regimento, para aprovar uma PEC, é o que se chama de interstício. Você faz uma votação, depois faz outra votação. Essa votação não pode ser no mesmo dia. Tem que ter o chamado interstício. Pois passaram por cima disso daí, passaram por cima do princípio do interstício para votar aquela PEC do orçamento impositivo anteontem. Pois bem, vamos continuar. O histórico. O Rodrigo Maia, desde cedo, demonstra que não tem muita boa vontade com esse projeto do Moro. Certamente porque ele pode ser alcançado por esse projeto. É a minha opinião. Pois bem, a partir daí, aí ele chamou o Moro de funcionário do Bolsonaro e dizendo que o Bolsonaro é que tinha que conversar com ele. Então, foi a partir daí, aí o Bolsonaro veio e disse, eu não sei, ele foi infeliz em chamar o Moro de meu funcionário, porque o ministro realmente tem autonomia. E o Bolsonaro, filho, foi lá no Twitter e disse, eu não sei por que está tão nervoso o senhor presidente da Câmara. E aí, a partir daí, foi uma coisa a outra. O Bolsonaro lá no Chile disse, eu quero falar, eu preciso falar. E o Maia, o tempo todo, com o nariz empinado, fazendo beicinho, querendo carinho e dizendo que o presidente não sabe governar e está brincando. Isso é sacanagem dele. O que é que o Bolsonaro está fazendo para ele dizer que está brincando? Não. O Bolsonaro usa lá de suas metáforas, é a forma de ele se comunicar, e a forma de se comunicar do Maia é outra. E o que é que o Maia está dizendo? Que você me falou, eu cortei. A partir daí vieram as rusgas todas, né? Aí sim, foi criado agora um outro projeto e estão querendo desidratar o pacote do Moro. Estão querendo tirar essa prisão em segunda instância. Olha só. Aí o Moro disse, para tirar, não tem sentido votar o meu pacote, né, de medidas de combate de criminalidade, segurança pública, se não houver o combate
a criminalidade, se não houver o combate à corrupção. E tentaram até fazer, vamos votar aqui a lei do abuso de autoridade. O Moro disse, ok, eu concordo, realmente pode ter abuso de autoridade. E eu concordo com o Moro. Eu acho que tem que ser votado as duas coisas. Está aí o Rodrigo Maia dizendo que não dá para votar duas coisas ao mesmo tempo e colocando mais outras coisas para votar, mostrando que era canalice mesmo aquilo que ele estava fazendo, que pode sim votar várias coisas ao mesmo tempo. Aí logo depois houve a prisão do Temer e também a prisão do seu sogro torto, né? É o padrasto da sua mulher, tinha sido preso. E o Bolsonaro dizendo que entendia, porque ele estava abalado por questões pessoais. Aí ele se revolta. Abalado está a população brasileira, com tanto desempregos. Olha, realmente, eu concordo com o Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo Maia não presta atenção no que está dizendo. Se realmente ele tem esse interesse nacional, o interesse republicano de resolver essa grande chaga da sociedade brasileira, que é esse desemprego horroroso herdado do governo Dilma, ainda, né? Por que ele não aprovou, ele não acelera a votação da reforma da Previdência? Fica cobrando, o governo é que tem que vir atrás, o governo é que tem que começar a fazer aquela velha política de dar cargos. E o Bolsonaro já disse, eu não vou entrar nessa. Está aí a reforma da Previdência, votem. Decidam, votem contra, derrubem se quiser, mas vai deixar claro. Então, Bolsonaro, na verdade, eu acho que ele está indo para o confronto, para deixar bem claro. Olha, nossa política, nosso governo vai ser diferente. Eu não vou para a cadeia, pelo menos pelos mesmos motivos dos presidentes anteriores. Foi no dia que o Temer estava preso, né? O Lula está preso, o Temer acabou sendo preso. Ele disse que não vai fazer esse tipo de negociata, que era da velha política. E eu concordo com você que ele deve conversar mais. Mas ele deu uma resposta. Eu estou com um problema de saúde ainda em recuperação. Não tenho como atender todos os deputados ao mesmo tempo. Vou atender aqui e acolá. Então, nesse aspecto, eu acho que quem está brincando com fogo é o senhor Rodrigo Maia, que está, sim, boicotando. Eu concordo com o Tássio. Nunca houve no Congresso um clima tão favorável à reforma quanto agora. Então, por que ela não anda? Porque o senhor presidente da Câmara não quer. E não adianta ele dizer, eu não faço porque eu estou brigado com o Bolsonaro. Ele mesmo está dizendo isso, que o problema da reforma não é do governo Bolsonaro, é da sociedade brasileira, que está clamando, está precisando dessa reforma. Então, isso sim é irresponsabilidade. Eu concordo com o Bolsonaro. Não é responsável esse tipo de atitude do senhor Maia. E quem começou com isso, a tentar fazer esse joguinho de colocar dificuldades no Congresso para receber benesses, foi o senhor Maia. Não foi uma atitude ruim do Bolsonaro que fez empacar, por exemplo, a reforma. É sim, a meu ver, uma atitude muito do presidente da Câmara. Se ele quisesse, se ele tivesse mesmo preocupado com o abalo da sociedade brasileira, com todo esse problema da economia, já teria acelerado a reforma da Previdência. Mas não, está fazendo beicinho, está dando poder a deputados ainda do baixo clero, vota essa PEC impositiva, que não estava em pauta. Se ele quisesse, ele não teria pautado. Então, ele sim está brincando, o senhor Maia. Ele sim está sendo leviano com o povo brasileiro. Tinha que ter mais responsabilidade. Ele pode continuar brigando, tendo as suas escaramuças pessoais com o presidente da República, mas não pode deixar ao lado o povo. Não pode, por uma questão pessoal, uma briguinha de comadres, como aquele está encetando com o presidente da República, deixar de lado os grandes temas nacionais. Nós precisamos fazer com urgência a reforma da Previdência, porque já tem outra reforma aí também urgente, que é a tributária, que sempre se falou e nunca se fez. Precisamos, senhor Rodrigo Maia, que o senhor centre, trabalhe. O presidente fez a proposta dele, trabalhou, está no Congresso a proposta. Debruce-se sobre ela, diga o que há de errado nessa proposta, corrija a proposta, aperfeiçoe a proposta, mas não deixe de votar. É isso que o povo brasileiro quer dos representantes, não de ficar fazendo beicinho com o presidente da República.
Olha, mas é bom, eu não comungo dessa sua. Eu acho que podia estar melhor, acho que a sociedade brasileira tinha que estar melhor. Mas se para a gente parir essa nova política, precisar passar por essas dores, que passemos, tá certo? Que rasguemos as nossas vestes, né? Que joguemos cinza sobre as nossas cabeças diante dos problemas que nós coloquemos e ressurjamos para o que há de novo. Deixa eu dar um abraço para o Wellington Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio interativa de Maranguape, para o amigo e ex-colega de colégio, o Juarez Linhares Cavalcante. Bom dia, amigo Clever. É dificílimo defender um desgoverno cheio de contradições que nem o PSL, partido do desgoverno, acredita. Olha, cara, eu vejo gente defender o governo de Dilma, né? Imagina o governo do Bolsonaro, que está apenas começando, tem 3 meses, e realmente eu concordo com você. Está cheio de desacertos, há várias coisas para acertar. Mas não se trata aqui de defender o governo de Bolsonaro. Trata-se aqui de defender o que é necessário para a sociedade brasileira e essa nova forma de fazer política. Nós estamos passando por uma nova forma de fazer política. E a eleição do Bolsonaro foi um marco para isso, e para aprender. As novas eleições brasileiras, com certeza, essa ainda deixou muita gente corrupta dentro desse Congresso. Ainda elegeu, mas já botou um bocado de corrupto para fora. Então, nós estamos passando por uma fase, ao meu ver, de depuração política. E estamos pagando aí as dores dessa depuração política, porque ainda há muita gente entranhada com a velha política e sem querer deixar, não, eu quero, não posso sair daqui, não quero que haja mudança. O novo sempre virá. O doutor Paulo Roberto Maia, o sacatrapa do Maia, devia lavar a boca para falar o nome do Moro. Pois é. A Lulu Araújo, espero sinceramente que as mudanças aconteçam, porque o nosso país se encontra num caos, sem credibilidade na justiça. O André Lima Ramos, nosso presidente Bolsonaro já deu declarações de que não se envolve com o legislativo. Aliás, nosso presidente entregou nas mãos do legislativo uma vez desse Maia, Rodrigo Maia. Diante dessa medida suja, criticar o nosso presidente. É um texto grande, não posso. Auriclésio, né? Está falando aí, também entrou aqui. A Fátima Garcia, bom dia. O Auriclésio falando do Joaquim Taumaturgo, mandando um abraço para o Joaquim Taumaturgo, mandou um grande abraço também, amigo. Você esqueceu que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é do partido de desgoverno, ainda nomeou o relator. Por quê? São Juarez perguntando. Pergunta a ele, Juarez. Não é questão dele, não, cara. Não é o presidente que nomeia o relator, não. É a comissão que escolhe. Não é só isso. E o presidente não é exatamente do partido. Peraí, cara, vamos dar um jeitinho de, pelo menos, entender um pouco as coisas. O André Lima, foram sensatas as palavras, né? Pois bem, o Moro, já falei do Moro, né? Falei do... Não, eu concordo com você que se houvesse harmonia, poderia estar melhor, mas a Câmara, desarmonicamente, ela caminha, ela funciona. Demonstrou isso. Demonstrou. Dizem sempre, é muito complicada a reforma, porque é uma PEC e tem que ter 2 votações. Ora, numa tarde e noite, num dia só, sem muita tramitação, pegaram lá, retiraram lá uma PEC que existia e votaram a PEC do orçamento impositivo. Aliás, sobre isso, eu vi ontem uma matéria e me lembrei da PEC, né, dos valores. Porque hoje, em termos de emendas parlamentares, 4,6 bilhões, né,
4 bilhões e 600 milhões é o valor total das PECs, né, das emendas parlamentares. E o que eu vejo? BNDES registra perdas de 4,4 bilhões, quer dizer, um pouco menos, mas quando soma tudo, vai dar 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais no calote de dívida de Venezuela e Cuba. A gente está falando tanto que o Bolsonaro mandou fazer as comemorações devidas, né? 54, e tem aí um discurso que é um absurdo, isso é como se fosse você ter um compromisso com as ditaduras. Olha, uma coisa é você ter o compromisso, aqui caiu o telefone, o compromisso com as ditaduras no discurso. A outra é você sustentar ditaduras, e foi o que o governo do PT fez ao financiar as ditaduras de Venezuela e Cuba. E hoje o povo brasileiro está sendo chamado a pagar quase 6 bilhões de reais de calote, tanto da Venezuela quanto de Cuba. Isso representa 70% das perdas do BNDES. Todas as perdas do BNDES, 70% delas são representadas por empréstimos, por dinheiro dado pelo povo brasileiro para as ditaduras de Cuba e Venezuela. Então, isso sim é compromisso com as ditaduras. Nessa PEC de ontem, vai passar, juntando as emendas de bancada e para individuais, tirada do orçamento brasileiro anualmente, por ano, né, o valor de 8 bilhões de reais. Pois bem, quase 6 bilhões de reais foram dados para as ditaduras de Cuba e Venezuela. E o povo brasileiro está sendo chamado a pagar e ninguém faz uma grande... Cadê o Ministério Público para dizer, olha, o governo ajudou as ditaduras, né? Não, se coloca aí para essa coisa que o Bolsonaro falou. E a Janaína disse muito bem, você falou da Janaína, está na hora do Bolsonaro, está na hora do Bolsonaro sair, se libertar de 64. Vamos para frente, Bolsonaro, vamos para frente, né? Ah, deixa eu falar uma coisa assim, ô Juarez, cara, eu estou fazendo um apelo para você. Se informa primeiro, para não ficar dizendo besteira. Ele está dizendo que o Bolsonaro votou essa PEC. Essa PEC nunca foi votada. Veja só o que você está dizendo. Você está dizendo que o Bolsonaro votou nessa PEC do orçamento impositivo. Essa PEC nunca foi votada. Ela foi votada agora. E nós comentamos ontem aqui, a PEC é boa. É boa porque é como se você fizesse com que o parlamento, o Congresso brasileiro, participasse da administração pública, dizendo onde é que deve alocar os recursos, mas não da forma como está lá. Eu disse isso ontem aqui. Se houvesse a votação da PEC da desvinculação de receitas, essa PEC está correta. Ajuda o orçamento. Hoje, o orçamento impositivo, que ontem, antigamente era usado para barganha entre o presidente de plantão e os parlamentares, virou impositivo para as emendas individuais. E eu concordo com isso. Aí, as emendas de bancada não eram ainda impositivas. Por quê? Porque bancadas não seguiam exatamente uma barganha. Quando se criou a imposição das emendas, né, é para evitar a barganha, a compra de parlamentares, como o PT fez a granel, né, através do mensalão e também das emendas. Então, a partir de Dilma, né, uma coisa boa do governo Dilma, mas não foi a Dilma que fez. Na verdade, foi a Câmara numa resposta ao governo de Dilma. E essa PEC aí do orçamento, que você disse que o Bolsonaro votou, eu sei o que, é que você quer dizer, você está desinformado. O que votaram, o Bolsonaro votou, pai e filho, foi para admissibilidade, que se assina, apôs lá a sua assinatura. Votação mesmo, só houve agora. Se tivesse havido votação lá atrás, ela teria sido aprovada ou reprovada. Até então não havia isso, ok, Juarez? Então, te informa um pouco antes de falar, nesse teu ânimo de querer criticar o Bolsonaro. Pois bem. Não, a PEC é boa, porque ele ajuda. Se houvesse a desvinculação, hoje ela é péssima. Por quê? 90% das receitas do orçamento é usado para pagar a previdência, aposentadorias, né? E para as despesas obrigatórias. Então, o governo, quando aprovado esse tipo de emenda,
o governo vira uma rainha da Inglaterra, vira um fantoche, porque ele não tem discricionariedade de despesas. Você não governa se você não puder ter dizer o que pode fazer com os recursos. Então, ele não criou a PEC, não é pauta bomba, porque não criou despesas que não existissem lá. Não, apenas algumas das despesas vão ser administradas, né, digamos assim, pelo Congresso. É o Congresso que vai dizer como algumas despesas serão feitas. Então, tira do poder central. Né? Ontem o Guedes falou disso. Olha, é interessante essa PEC na hora em que ela descentraliza, tira do poder central todo aquele poder que ele tinha, né? Mitiga, distribui com o Congresso a responsabilidade de alocar recursos. Não, precisa lá no meu município, isso, aquilo, outro, e tem um percentual. Agora, neste momento ela é ruim, porque nós temos um orçamento engessado. E aí retira do poder central a sua discricionariedade, diminui a sua capacidade de executar suas políticas públicas. Esse é que é o problema. Se houvesse a desvinculação da receita, tudo bem, não haveria nenhum problema. Deixa eu dar uma geral aqui para mostrar, do Antônio William Moreira. Quero que a democracia seja cada vez mais forte para que não tenhamos mais morte de nenhum opositor. Muito bem. Portanto, sejamos coerentes. Para que não haja mais 450 militantes da esquerda e democracia, para que não haja mais 60 mil assassinatos no Brasil, projeto anticrime de Sérgio Moro. Interessante essa comparação. Ele está se referindo que, durante o período ditatorial, o período autoritário no Brasil, os números não são precisos, mas foi menos de 500, 400 e algumas, dependendo da estatística e do estudo que você utilizar, né? É em torno de 450 mortes durante a ditadura. E hoje no Brasil há 60 mil assassinatos no Brasil. Então, eu teria que ter, segundo aqui o Moreira, eu concordo com ele, um vigor maior de aprovar esse projeto do Moro para tentar diminuir essa quantidade. Olha só a quantidade de número. Durante a ditadura, 25 anos, né, de período autoritário, houve 420 mortes de, digamos, opositores, como ele está dizendo aqui. E hoje no Brasil há 60 mil assassinatos de quem quer que seja, né? Não se escolhe opositor, não é? 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil. Bom, pois não. É o filho do Bolsonaro, na verdade, que disse isso, porque eles, não, na época que houve essa apresentação, nós assinamos uma lista lá de apoio a essa PEC. Então, os Bolsonaros assinaram. Só que naquela época, ela era uma PEC contra o governo Dilma, e que não chegou a ser apreciada no Congresso. Então, o Bolsonaro se apressou, o próprio partido, o PSL, para você ver, foi uma votação acachapante, né? Não é que seja uma derrota cachapante, porque o próprio partido do presidente também votou. Em tese, e o Guedes disse isso ontem, o Guedes disse que, em tese, essa PEC é interessante, porque está dentro dos princípios da reforma da Previdência, da reforma tributária, da reforma pública que o Guedes quer fazer aí no Congresso, está o princípio da descentralização dos recursos da área pública, de deixar mais responsabilidade para estados e municípios, dar mais dinheiro, mais recursos federais para estados e municípios, tá? Lá, tá. O problema é a forma. E outra coisa assim, tentou dar um chega para lá, um recado no Bolsonaro. Isso é chantagem parlamentar contra o presidente da República. E só finalizando, hoje, viu? Hoje o editorial da Folha de São Paulo vem tratando disso. E termina dizendo isso, como a gente tem falado aqui, ó.
Se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem razão em cobrar que Bolsonaro assuma as tarefas de presidente, também o deputado e condutor da pauta legislativa tem responsabilidades a assumir como chefe do poder. Então, o senhor Rodrigo Maia está sendo irresponsável, como disse o Bolsonaro, como eu disse, mas eu não sou dessas coisas, como está dizendo aqui o editorial da Folha de São Paulo de hoje. Grande abraço. Nós externamos essa opinião ontem aqui, né? Certo. Olha, mas eu comentei ontem, falei tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público, certo? Do Ministério, a Defensoria, que é uma parte do Ministério Público, né? Primeiro foi a Defensoria dos Direitos Humanos, que é um absurdo, que isso é contra o Estado do Direito. Pois é, a Defensoria já era parte do MPF. E no mesmo dia o MPF também. E além do MPF, algumas vítimas, né, da ditadura entraram, vai ser julgado pelo Gilmar. O Gilmar vai decidir sobre isso daí, querendo que não tenha comemoração nos quartéis. Eu até expliquei, bom dia para o Carlos Henrique, para o Moisés Soares e para a Sandra Biguetti. Pois não. Concordo com você. De mais covarde, né? Não, ditadores, né? Você misturou ditadores com terroristas, né? Mas vamos lá, fazer homenagem ao Coronel do Cid, tá, Coronel? Ontem nós falamos muito sobre isso daqui. O que o Bolsonaro fez é assim, durante todos os governos, incluindo o governo do senhor Lula, né, todo dia 31 de março havia essas comemorações. Vamos colocar entre aspas a palavra comemoração, porque ela tem um largo alcance e eu aconselho os amigos a ir ao dicionário e ver o que é que significa a palavra comemoração, que pode até ser encarada como crítica. Você pode rememorar aquilo dali e fazer uma crítica. Pois bem, durante todos os governos, todo dia 31 de março, os quartéis, né, os intramuros, as Forças Armadas sempre rememoravam esse feito. E era lá, o que é que era essa comemoração? Tinha a ordem do dia do comandante, que era lida lá, havia formatura dentro lá do próprio exército, né, dos seus, e nunca teve problema nenhum. Nunca houve e nunca isso foi encarado como sendo uma coisa antidemocrática. Eu estou falando de todos os governos pós-redemocratização. Governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo FHC, governo Lula, governo Dilma. Opa, Dilma não. Quando chegou no governo Dilma,
A Dilma diz: eu não quero mais que isso aconteça. E ordenou que não houvesse mais isso. O que o Bolsonaro está dizendo? Mantenha aquilo que já vinha sendo feito. A tradição do dia 31 de março, da ordem do dia 31 de março. Mantenha essa tradição que foi rompida no governo Dilma. Só isso. Nunca, no governo Lula, nunca o Ministério Público ou a Defensoria Pública entrou com uma ação contra essas comemorações. Nunca no governo Lula, no governo FHC, no governo Itamar, no governo Collor, nunca houve nenhum movimento para dizer do Ministério Público para criminalizar. A Defensoria Pública ainda diz, não, isso que ocorreu lá em 64 foi contra a ordem pública. E se um presidente apoiasse, estaria cometendo crime de responsabilidade. Claro, mas a senhora deve, no mínimo, contextualizar o que houve realmente uma ruptura da ordem constitucional em 64. E essa ruptura seguiu-se e se radicalizou nos anos subsequentes. E depois também foi distensionado, né? Diminuiu até a entrega. O Bolsonaro diz muito isso. Que ditadura é essa que entrega de mão beijada o poder? É uma ditadura diferente o que houve aqui no Brasil. Bem diferente. Diferente no número de mortos. Então, vamos comparar aqui com a América Latina, porque se comparar com a ditadura que houve na União Soviética, que houve na China, é um horror. Né? Aquilo foi uma mortandade. Aquilo foi um massacre da humanidade. Né? No Brasil, não chegou a 500. Nenhum morto deveria acontecer. Eu não quero tirar o peso da morte de quem quer que seja. Eu estou comparando números e ditaduras que aconteceram. Não houve nenhuma ditadura foi menos sangrenta do que a do Brasil, por exemplo, por aí. Nenhuma ditadura começou a deixar, durante a sua vigência, a deixar que houvesse eleições. Começou com a eleição de prefeitos de capitais, de governadores, depois prefeitos de capitais, e por fim, se bem que aí já foi na redemocratização, a eleição geral para presidente. Nenhuma ditadura entregou, fez um pacto e entregou de volta o poder, assim, daqui, não quero mais não. Então, há realmente que se discutir, que se refletir o que houve com a nossa história. E não podemos ter, até por um compromisso histórico, de ter apenas uma versão. Não podemos ter apenas a versão militar de dizer que salvou o Brasil de uma ditadura muito mais sangrenta, se comparar com as ditaduras socialistas que houve no mundo, e aí eu concordo, nem pode-se dizer apenas que houve uma ditadura sangrenta no Brasil que acabou com a democracia. Não. O contexto é que havia grupos ali, e muitos dos grupos que foram combatidos pelos militares queriam, na verdade, e abertamente diziam, a ditadura do proletariado. E toda ditadura do proletariado que foi implementada no mundo, correu muito sangue, foi em cima de uma montanha de cadáveres. Então precisamos discutir, rememorar, não podemos colocar isso debaixo dos panos. Eu acho que o Ministério Público tem muita coisa para fazer. Ou então acho que ele não tem o que fazer quando se preocupa com esse tipo de coisa, tentar criminalizar o governo, porque o governo diz, vamos voltar. E está aí. Vai acontecer dia 31 de março, já foi lida até a ordem do dia, sóbria, interessante. Qual é o problema disso? Qual é o problema? Eu acho que o Ministério Público tinha muito mais coisa, tem muito mais coisa aí para fazer, para consertar no Brasil, para ficar com esse tipo de preocupação.
Bom dia para Sandrinha Valéria, para Ana Maria Gurgel, para o Auriclé, que seja sempre lembrado fatos históricos relevantes no nosso país. O Soares, bom dia, concordo, 31 de março é uma data importante, sim. Para o bem ou para o mal, é uma data marcante. Mas nesse caso aqui da Veja, né, às vezes a gente é levado, bom dia, Fátima Johnson, bom dia para o Johnson, a gente é levado a dizer, puxa, está errado aqui, como é que trata Cuba de revolução e trata aqui no Brasil de golpe? Isso é ideológico, né? Isso é um título ideológico da revista. Na verdade, podemos também considerar e refletir sobre isso. Porque em Cuba, nós temos os livros que falam sobre o que é uma revolução. Em Cuba, todos os critérios, né, todos os requisitos para se declarar como revolução estão ali, certo? Houve uma mobilização popular, houve um levante popular, a população se reuniu, houve uma guerra ali e se derrubou o poder com guerra. As revoluções são assim. Todas as revoluções que aconteceram e que são chamadas de revolução passaram por mobilização. No mínimo tiveram essas duas coisas. Passaram por mobilização militar, houve um enfrentamento de armas e foi derrubado um governo assim. No nosso caso, por que é chamado de golpe, né? Porque, na verdade, não houve esse enfrentamento, não houve nem derramamento de sangue, né? Não houve um levante popular. Você pode dizer assim, houve uma mobilização popular que não queria aquele governo, que não queria aquilo que eles imaginavam que poderia vir. Mobilização popular só nesse aspecto. Mas não houve, por exemplo, população pegando em armas para derrubar o governo. Nem os próprios militares. Então, os militares simplesmente mudaram, trocaram o poder, quem estava no poder, por um militar. A partir de então, nós tivemos só governos militares a partir de então, os presidentes todos eram militares. Portanto, em termos de estudos sociológicos, pode sim ser um enquadrado como um golpe, o outro enquadrado como revolução. Só para fazer justiça. A Revolução Francesa é emblema para as demais revoluções, né? É o paradigma, né? É a partir dali. O levante popular é um dos requisitos para a gente chamar de revolução. Eu tinha clipado mais duas coisas aqui, André. Uma assim, cinco, está na folha, manchete da Folha hoje interna. Secretários de Fazenda de 5 estados reafirmam apoio à reforma da Previdência. Isso fica mais claro de novo, né? Que aqueles governadores do Nordeste, incluindo o nosso, doutor Camilo, que já fez a sua reforma aqui da Previdência, agem para a plateia ao dizer que são contra a reforma. E a gente já disse que muitos desses governadores estão cutucando a sua bancada, os seus deputados, para dizer: votem essa reforma, porque ela é necessária também para nós, estados. E tem na reforma também uma descentralização de recursos. E, por exemplo, hoje a Lei Candir, tem outras leis aí, em que o Estado tinha que bancar, que o Estado, a União, deve aos estados brasileiros uma grana enorme. Não paga porque não tem dinheiro. Tendo essa reforma da Previdência, é possível que haja superávit nas contas públicas e, então, o governo, a União, possa pagar aquilo que é devido para os estados, segundo a Lei Candir, principalmente aos estados exportadores. Então, tem aí 5 estados. Em evento em São Paulo, gestores de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, olha aí o Nordeste, e Amazonas, olha o Norte aí, né? Então, nós temos aqui, engraçado, 5 secretários, cada um de uma região diferente. Olha aqui, agora que eu estou percebendo. Tem de Goiás, que é do Centro-Oeste, né? Minas Gerais, que é do Sudeste, Rio Grande do Sul, lá do Sul, Alagoas, que é o Nordeste, e Amazonas, que é do Norte. É como que representativo de cada uma das regiões brasileiras.
Então, eles tratam da urgência das novas regras da Previdência. A Previdência é urgente, é necessária. Não é que a gente queira porque queira, olha, vamos fazer aquilo. Não, é uma coisa que vai doer, é uma coisa que vai prejudicar algumas pessoas, mas é para evitar um prejuízo maior. O que é que você quer, né? E a outra dá o cenário, né, nesse bate-boca aí, os mercados, os especuladores aproveitam. Então, a Bolsa derreteu 3,6% com a crise entre Bolsonaro e o Congresso. Na verdade, não é exatamente entre Bolsonaro e o Congresso, é entre Bolsonaro e o senhor Rodrigo Maia. E o senhor Rodrigo Maia também, nenhum dos dois quer ceder, e eu acho que o presidente do Congresso, né, que representa todos os congressistas, devia ter mais responsabilidade. Aí tem uma entrevista do Antônio Carlos Piponzo, que há um grande receio de que... Pois não. Pois não. Pode discordar totalmente, tá? Não tem... Oxe, mas você acabou concordando comigo, tá? Eu tirei a palavra Congresso. Congresso. Eu deixei no Rodrigo Maia, porque ele é o representante da Câmara, né? E na Câmara você vê que tem muita gente ali querendo tirar uma casquinha do governo Bolsonaro. E a outra coisa interessante foi ontem, Edson Fachin, olha só o que eu vou trazer agora, certo? Aquela moça lá da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, durante muito tempo, dizendo que foi usada as mídias sociais, o fake news, pelo Bolsonaro. E veja aqui a decisão do Fachin, que é insuspeito. Diz, Edson Fachin multou Fernando Haddad em R$ 176.500, porque o Fernando Haddad pagou ao Google para promover um site negativo sobre Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. O ministro do TSE levou em conta a regra da lei que só permite o impulsionamento de conteúdos para beneficiar candidaturas ou partidos. No processo, Haddad negou ser o responsável pelo site. Tá vendo aí? O Haddad, a campanha do Haddad, pagou um site para ficar metendo o cacete no Bolsonaro. Fake news. Né? Muito bem. No processo, Haddad negou ser responsável pelo site, mas o Google confirmou o pagamento de R$ 88 mil pela campanha petista para que o endereço aparecesse no primeiro resultado da busca pelo nome de Jair Bolsonaro. Vou te explicar o que é isso daqui. O cara faz um site metendo o cacete em alguém. Né? Mete o cacete aqui no André Capiberibe. Faça um bocado de coisas negativas quanto ele. Hoje, a grande preocupação, quando você vai para a internet, não é exatamente pelo seu conteúdo, mas como você possa ser encontrado. E o Google hoje é a principal ferramenta de busca nas redes. O que fez o seu Haddad? Tem lá esse site, que certamente foi pago pelo Haddad, mas não tem as provas. Esse site aqui é para fazer fake news contra o senhor Jair Bolsonaro. Aí a campanha do Haddad, que ele quis negar, mas com os documentos não tem como negar, pagou 80... O Google que disse, olha, eu recebi da campanha do Haddad R$ 88.200 para que nas buscas este site negativo ao Bolsonaro aparecesse em primeiro lugar. Veja bem, quando você acessa o Google e coloca lá uma palavra qualquer, sei lá, Machado, né? Então, alguns sites colocam, tipo assim, minha loja vende Machado, né? Então, olha, quando a lista para colocar Machado é enorme. Então, você vai logo na primeira, né? Então, eu quero que apareça o meu em primeiro nessa busca. E aí, o Google faz isso com seus algoritmos e com suas compras. O algoritmo, quando não tem a compra, quando não é impulsionado, à medida em que esse site é buscado, ele vai subindo de relevância e começa a aparecer entre os primeiros da lista na hora da busca. É assim que funciona os algoritmos de busca, de qualquer um que seja. E o outro lado é quando você paga. Aí, quando você paga, ele fica lá em cima. Ficando lá em cima, na hora que você faz a busca, por exemplo, eu busco Jair Bolsonaro. Então, a primeira coisa que vem,
que o Google me retorna nessa busca é um site que mete o cacete, que fala mentiras do Bolsonaro. E como eu clico no Bolsonaro, a partir daí, a própria rede vai criando relevância também. No primeiro momento, ele foi lá, está lá em cima, porque é pago. A partir daí, porque ele sendo pago, está em primeiro lugar nas buscas, e quem faz a busca clica nesse site, ele começa a criar relevância na rede, tráfego de rede, assim que funciona a internet. O seu Fernando Haddad pagou R$ 88 mil para que um site de fake news contra o Bolsonaro ficasse em primeiro lugar nas buscas do Google. Pois não, André? Ainda não. Ainda não. Ele está sumido. É como que o delegado de Martinópolis está à procura, quer ouvi-lo, quer o depoimento dele, e vai ser mais ou menos a revel isso daí. Ele não, no primeiro processo, que foi terminado agora, o inquérito, ele foi ouvido pelo delegado regional aqui de Sobral, naquele caso dos empregos. Agora tem um segundo caso, que é a venda de 50% de abatimento nas faculdades privadas, que é um número maior. Lá ele pagava de cada um 900, né? Então, era o varejo, digamos. Aí ele foi com o atacado. De um só, ele recebe R$ 38 mil. Aí tem agora esse inquérito lá na delegacia de Martinópolis. Grande abraço para você, que nosso amigo Renato esteja bem. Abraço aí para o nosso querido Carioquinha. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos. Um dia bastante proveitoso para todos e até amanhã aqui nesse mesmo horário. Pois é. Amigo, aqui come de tudo, né? Tapioca, ovo, tem. É o normal, tá? Sobral é bem diferente, mas tem as coisas que são iguais, tá? Sim, aí tem um diferente aqui, é Del Rio. Não sei se na hora do café da manhã, né? Tem gente que ama, né? Grande abraço. Até amanhã, com a graça de Deus.